falou do Bibo Nunes. O que ele aprontou agora, hein? Bibo Nunes, para quem não lembra, deputado federal, né, que veste a camisa com as cores do Brasil, que anda com uma bandeira para limpar a raba todo dia, né? Diariamente. Diariamente não, né? Às quartas-feiras, porque agora você pode ir só às quartas no Congresso Nacional, trabalhar um dia. Você viu que mudou? Agora pode ser 1 para 6. 1 para 6. Escala 1 para 6, tá muito boa essa daí. Nem tem, cara, tem vezes que nas férias a gente trabalha mais do que 1 para 6, nas férias. Sim. E o que falou o Bibo Nunes, Helder Maldonado? O que falou o Bibo Nunes para nossa alegria agora? Ele falou o seguinte: o que, Helder Maldonado? Ele defende o fim da ficha limpa com mais um único. Não, ele é até o autor da mudança na lei da inelegibilidade da ficha limpa, né? De 2023, o projeto de lei. E ele defende isso com um único objetivo, que é ter o Bolsonaro elegível novamente para 2026. Vocês sabem, na semana passada foi publicada a pesquisa da Quest, que mostra que o Lula venceria todo mundo em 2026 e que o único que daria um sustinho nele é o Gustavo Lima, que com certeza não vai deixar de bater a carteira de prefeituras pequenas por 6 meses para sair por aí, no meio da rua, do mundão, abraçando criança catarrenta em coreto de interior, entendeu? Tendo que ouvir pobre perdigotando em cima dele. Ele não vai fazer essas coisas. Provavelmente o Gustavo Lima vai só manter a carreira dele. Então, tem essa situação da direita a apanhar eleitoralmente em 2026 do Lula, isso por enquanto. Claro que o Lula também tem colaborado muito para derreter, falado bastante merda quando abrem o microfone para ele, como aquela declaração pavorosa sobre supermercado. Não adianta passar pano. A declaração foi uma bosta. Não precisa nem de edição, nem de meme. A declaração por si só é uma merda. E agora eles estão tentando novamente emplacar o nome do Jair, porque é o único nome com força para conseguir vencer o Lula em 2026 ou tentar encostar no Lula em 2026. Ele foi na Rádio Gaúcha e eu quero aqui parabenizar a equipe que estava ali ao vivo entrevistando o Bibo Nunes. Bibo, que é uma pessoa que não deveria nem ser respeitada com esse nome aos 60 anos, um apelido horroroso como esse, né? A equipe foi muito corajosa de peitar o Bibo Nunes, não deixar que ele espalhasse mentiras na entrevista, porque nem sempre é assim. Muitas vezes deixam rolar a mentirada. A pessoa não é emparedada pela equipe de jornalismo. O jornalismo precisa mudar de postura. Não dá para deixar o bolsonarista chegar no estúdio, numa entrevista, falar o que quer e ficar por isso mesmo. Porque é só mentira, falsificação da história, revisionismo. É só isso que eles sabem fazer. Então, parabéns aí à equipe da Rádio Gaúcha, que conduziu a entrevista de forma muito profissional e eficiente para demonstrar quem é Bibo Nunes e desmascarar esse contumaz mentiroso. Vamos ver aqui, sem a cara do Bibo Nunes, né? A rádio, né? Então ele você não tinha a câmera. Né? Ele estava no telefone, então a gente tem o áudio do Bibo Nunes, mas não tem a imagem, tá? Você tem a imagem aqui dos comentaristas e apresentadores da Rádio Gaúcha. Vamos ver aqui, então, que é bem importante. Para deixar bem claro, não tem nada a ver com leite fica limpa. Oi? Não. Isso foi baseado na lei da inelegibilidade, que falar em leite ficha limpa, Dalmati, que quer mudar a lei, que quer beneficiar corruptos, e não é nada disso. O que nós queremos é que reduza. O prazo de 8 anos é muito. O prazo que tinha na lei original, 3 anos, saltou para 8. 8 anos não é punindo em deixar inelegível que vai ser a punição para o político corrupto, o ladrão. Não é ser inelegível que é a punição ideal. E a punição de 2 anos é suficiente para deixar o político fora da próxima eleição. Eu não entendi o que ele falou. Desculpa, deputado. Eu preciso fazer o que Kelly, desculpa, uma observação. Porque o senhor está dizendo, claro, que a aplicação ideal para um político corrupto ou que tenha cometido crime é ele para cadeia. Outro tipo de punição que não é inelegibilidade. Mas aí, enquanto isso, ele vai continuar se elegendo, porque 2 anos é muito pouquinho, né? 2 anos não dá tempo dele participar da eleição seguinte, praticamente. Mas aí, enquanto ele não é preso, ele vai continuar metendo a mão no dinheiro público, vai continuar roubando.
O eleitor é que vai dizer se ele vai poder se eleger de novo ou não. Quem julga é o eleitor. Agora, porque essa de 8 anos está servindo num país onde nós temos uma política totalmente justicializada, faz com que 8 anos tire do mercado, tire das eleições quem tem condições de vencer a eleição ali adiante. O caso de Bolsonaro, como foi perguntado, é justo deixar Bolsonaro 8 anos inelegível porque ele fez um pronunciamento a respeito da eleição para embaixadores que não votam no Brasil, não tem influência alguma? É claro. Mas ele usa a TV... Cívico-militar, 8 anos inelegível, isso é um absurdo. 8 anos é demais. A primeira coisa que eu queria só corrigir do que o senhor disse é que é uma mudança nas regras da lei da ficha limpa. Então a gente precisa deixar claro isso, mas a gente não pode mentir para o eleitor, né? Deputado, o senhor acabou de dizer, não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, tem tudo a ver com a lei da... Deputado... Não, é que eu estou na lei da inelegibilidade. As regras são da lei da ficha limpa. Sim, mas a ficha limpa, ela modificou a lei da inelegibilidade. Sim, mas... Então, tudo começa em 1990. Mas ela justamente... 1990. Não, dizer que não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, não, desculpa, é levar a pessoa... Na minha concepção, quando eu comecei, é pela lei da inelegibilidade, porque a lei da ficha limpa foi uma emenda à lei da inelegibilidade. Exatamente, então, deputado. Exatamente, ela é justamente... Então, é isso que eu disse. O senhor achou que essa lei foi muito pesada com a ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, não, tanto é que a Dilma foi candidata. A Dilma foi candidata. Ela foi caçada e foi candidata. Porque quem é punido nesse Brasil é só quem é de direita. Nos últimos 2 anos, só se pune político de direita. O presidente Lula foi preso. Sim, mas ele foi preso. Não dos últimos 2 anos para cá. Não, mas ele ficou preso. O senhor está dizendo que ele não foi... que só pune... O Lula não estava preso. Não, desculpa, deputado. 2 anos para cá. Eu tenho muito respeito pelo senhor, mas a gente precisa deixar as coisas claras. Até a pergunta do Potter sobre a Dilma, isso aí cabe uma avaliação nossa, porque se aliviou para a Dilma na questão da elegibilidade, no acordo com Renan Calheiros, eu lembro, eu estava lá. Então teve isso aí a gente pode olhar com toda razão. Foi um acordo feito, mas dizer que político de esquerda não é condenado. O Lula ficou preso. Nos últimos 2 anos para cá, é só a direita que é condenada. É só a direita que sofre. Quem de esquerda? O Janones, por exemplo. Mas eu queria voltar... O Potter fez a pergunta, faz todo sentido, Potter, ter lembrado disso, que na época ela... esquerda. Novidade. Sofre o impeachment, né? Que ali ocorre um acordo e que ela não se torna inelegível. A direita, o campo político do senhor, foi completamente contra, entendeu? Que ela tinha que ficar inelegível pelo tempo que a lei estabelecia. Agora o senhor acha que não pode ficar tanto tempo inelegível. Não é uma contradição? É outro caso. Eu acho que ela deveria ficar inelegível por 2 anos. Esse acordo, eu sou contra. Se outros pensam de um jeito, eu penso do meu jeito. Entendeu? No meu modo de pensar. Caralho, aí que tá o perigo, né? O Bibo Nunes pensar, né? Aí que tá o perigo. Você viu o que acontece? Quando ele pensa, ele quer diminuir a quantidade de anos que o Bolsonaro pode ficar inelegível. Esse é o tipo de pensamento. 2 anos. Na próxima eleição, ela não poderia. Seria a punição suficiente 2 anos para Dilma. 2 anos para Dilma, para o Lula, para qualquer de esquerda que fosse condenado. Qualquer um. Depois de 2 anos, o eleitor que julgue. Se o eleitor concordar com um corrupto desse ser o seu governador de estado, cada... O senhor acha que tudo bem? Que merece. Tá bom. Deputado, a primeira pergunta foi da Kelly, se era uma lei para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor tergiversou, assim, mas nas outras respostas ficou bem claro, assim, a lei é para tentar deixar o ex-presidente Bolsonaro como candidato na próxima eleição, né? Olha, e outros políticos também. O Bolsonaro, no caso, foi um grande injustiçado. Assim como a Dilma foi caçada e pôde ser candidata, o Lula, condenado, saiu da prisão, não foi absolvido de nenhum crime e foi candidato, agora vai impedir outros? Eu quero 2 anos, que é o tempo suficiente para ficar inelegível. E por que só agora que o senhor apresentou essa proposta? E não quando o Lula estava inelegível? Só agora eu apresentei? Só agora? Não, está enganada, Kelly. Eu apresentei isso em 2023. Porra! Tudo isso? Isso, então por que quando o Lula não podia concorrer? Então vamos fazer melhor essa pergunta. Por que quando o Lula estava inelegível o senhor não apresentou essa proposta? Olha, aí, no caso, sei lá, não era o que estava em pauta e naquele momento, sei lá, entendeu? Sei lá, não tinha tanta judicialização. Porque hoje a justiça está influenciando demais na política. E eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. O senhor lembra que o juiz era o Sérgio Moro, né? O senhor lembra quantos políticos estavam presos por causa da Lava Jato? E tem preso. Só falta daqui a pouco mandar devolver o dinheiro. Não, mas é que o senhor está dizendo que não se misturava justiça com política. Depois ele foi candidato, foi ministro do governo Bolsonaro. Não, se mistura como nunca nos últimos 2 anos. E antes, não, deputado, o senhor entendeu? Eu acho que eu não fui claro e eu peço desculpas. Deixa eu ser bem claro. Antes não era tanto na Lava Jato, não é? Não, o STF. Nunca o STF se intrometeu tanto na política brasileira. Nunca. Eu quero lhe perguntar por que o caminho precisa ser enfraquecer as leis e não lutar para que o judiciário seja... ativo.
Eu não entendi, deputado. Desculpa, o senhor está falando por cima de mim, eu não consigo perguntar e o senhor não consegue responder. Diga o que o senhor estava dizendo, por favor. Quem faz lei é o legislativo, não é o judiciário. Não me diga. Eu sei. Claro, porque hoje você está pensando que o judiciário faz lei. Por isso que eu disse, está muito judicializada a política hoje no Brasil. Sim, a minha pergunta é, por que não debater justamente a maneira como o judiciário atua, né? Ter um debate sobre reforma no Poder Judiciário, em vez de enfraquecer as leis, em vez de utilizar o legislativo para reverter punições, para reabilitar candidatos, que inclusive agora podem ser do grupo do senhor, mas amanhã pode ser de outro grupo. Sim, a lei é para todos, é igual para todos. Hoje é para um, amanhã é para outro. Deputado, eu vou fazer uma pergunta bem honesta, que é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de compreender... Eu respondo bem honesto. Tá, não, uma avaliação minha aqui, eu quero que o senhor me responda, o senhor está sendo honesto, não tenho dúvida. Mas é que eu tenho muita dificuldade de compreender o que me parece ser uma contradição. Ou o senhor é contra a corrupção, ou o senhor não é, né? Então, tem que ir pra cadeia, tem que não sei o quê. Aí o senhor... Deixa eu concluir, deputado, por favor, deputado, deixa eu só concluir. Porque o discurso é, tem que ir pra cadeia, tem que responder, quer dizer, um discurso super punitivista, mas daí pra eleição é permissivo. Mas pode participar de eleição depois de 2 anos, se não for preso, vai 2 aninhos lá, o corrupto continua roubando, da gente não tem problema. Então, ou é contra a corrupção, ou é a favor. Isso é que eu não tô entendendo, me parece algo meio maluco, isso, assim, bom, vamos mandar pra cadeia, mas pode concorrer na próxima eleição. Como assim? Maluco, então. Tá, vamos ver se é maluco, para entender. Para entender se é maluco. Olha só, Bolsonaro, porque falou para embaixadores... Maluco e Bibo Nunes na mesma frase. Ô, Helder, eu só queria deixar aqui o crédito para os entrevistadores, né, que mandaram muito bem. O Luciano Potter, a Kelly Matos e o Paulo Germano, tá? Sim. Parabéns aí pela conduta. Não fizeram mais que obrigação, mas é raro. É raro. Fazer obrigação é raro. É isso mesmo. Né? Porque precisam estar informados e estavam informados, têm experiência, sabem do assunto, né? Que tá pautado no programa, é muito importante. Ali, essas pessoas, então, mais uma vez, parabéns ali ao Luciano Potter, filho de Harry Potter, sim. Kelly Matos e Paulo Germano. Ele nunca ouviu essa piada, por exemplo, o Luciano Potter. Primeira vez, viu? E o Paulo Germano, filho do Carlos Germano, também. Grande goleiro que tinha medo da bola, Helder. Ele tinha medo da bola, é verdade. Mas mais um jogador que se consagrou pelo Vasco, né? No Vasco é assim mesmo. Mas vamos terminar de ver, porque pelo menos ele é honesto, né? O Bibo Nunes é honesto. Só tem vagabundo corrupto na porra do PL. Se ficar inelegível por 8 anos, acabou o partido. O que a gente vai fazer? 2 anos tá bom demais, cara. Que exagero. Pelo menos ele é honesto. Pelo menos ele é honesto. Vamos ver aqui. Continuar, o finalzinho aqui da entrevista na Rádio Gaúcha. A sua opinião sobre eleição. Embaixador que não vota no Brasil não influencia no Brasil. Ou porque participou de um desfile cívico-militar, pelo que se beneficiou politicamente. Isto é corrupção? Isso é motivo para botar alguém 8 anos inelegível? É motivo para isso? Essa é a minha lógica ou a sua lógica de corrupção? Olha, abuso de poder econômico, abuso de poder político, né? O uso indevido dos meios de comunicação. Porque não é pela reunião, deputado, é porque ele usa a TV pública para expor a reunião. Então a TV pública paga com o seu dinheiro. Não sou eu que tenho que responder se isso é crime ou não, é o Poder Judiciário. Corte rápido, faca, Tramontina. Se eu desacreditar completamente do Poder Judiciário do país, sobre a capacidade deles de dizerem se isso é um crime ou não, uso de poder político e econômico de maneira indevida, quer dizer, eu tô ferrado, deputado, porque eu não acredito em nada, não acredito no Legislativo, que agora quer reduzir a possibilidade de punição dos corruptos, não acredito no Judiciário, o que sobra pra mim? Eu concordo, um STF onde o ministro, ele é vítima, ele fiscaliza, ele julga, ele faz inquérito, totalmente errado. Um STF tá indo totalmente contra os princípios da Constituição, eu não acredito nisso, sou contra isso. Eu quero justiça correta, e não exageros como esse. Aquela reunião foi transmitida pela TV Brasil, que eu repito, é paga com o meu dinheiro, com o dinheiro do deputado Bibo, e essa é a questão, se o Lula usa a TV Brasil, a gente fala até sobre isso, né, deputado, já falamos algumas vezes, porque o senhor é apresentador, enfim, essa é uma TV pública, não é? A reunião com os embaixadores, a gente podia questionar, só para explicar para os ouvintes, mas ele usou canais, e aí o ataque é visto como usar a estrutura de poder, mas só para dizer isso. E a estrutura do Palácio do Alvorada também, né? Que é uma estrutura pública, né? Mas só para explicar o que foi a condenação. Claro, totalmente. Então é o seguinte, usou a TV pública com embaixadores de outros países, claro que é de outro país. Eu quero saber, qual é a influência política que tem um embaixador de outro país aqui no Brasil? Não votam aqui? Qual é a influência que eles têm? Mas a TV pública é vista por todo mundo. Nenhuma influência. Nenhuma influência aqui. Mas a TV espalha, né? Para pessoas que não são de... Sim, mas
Mas ele está falando com embaixadores. Não, Ele não tá deputado, influenciando eu ninguém. acho que Mas ficou é que claro. foi um assunto, inclusive, eleitoral, né? Num assunto de governo. Foi utilizado a estrutura do Palácio da Alvorada para um assunto eleitoral interno brasileiro, para assunto eleitoral. segundo o judiciário, para espalhar desinformações sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Não, era a opinião dele. Pula ele. Dê 2 anos de inelegibilidade, então. 2 anos inelegível. Sou a favor. A maioria das pautas são para novas demandas. Por que essa se aplicaria de forma retroativa nas condenações? Respondo. Fácil, A parte é fácil. boa. Então, essa pergunta se aplique na lei da ficha limpa, que também retroagiu a de 1990. A lei de 90, 3 anos de punição. Por que ele quis mudar, então, o que tinha em 1990? Me responda agora. Na verdade, a pergunta é pro senhor, né? Não tem nada a ver. Corte A rápido. resposta dele Faca. não tem nada a ver com Tramontina. nada, cara. Pois é, mas então ele que me responda, porque eu já respondi ele. Tá, O então. que ele falou, Mas a resposta é do senhor, por que essa agora Pois é. não é daqui pra frente? pois isso é normal. As leis mudam. É o que aconteceu com a lei da ficha limpa. Era 3 anos, onde ficou para 8. Mas é porque, na sua para avaliação, beneficiar o ex-presidente por que Bolsonaro? daqui pra frente, não seria daqui pra frente, Olha, daqui pra se vai beneficiar o Bolsonaro ou Vai. beneficiar outro, não sei se vai. Vai. Acredito que vá. Vai. Mas assim como o Lula foi Vai. beneficiado, como a Dilma foi beneficiado, por que Bolsonaro não? Só a esquerda que se beneficia sempre? Não vai não! Ele não vai não! É, Deus. Bibo Nunes, mas foi honesto, viu? Obrigado aí, canal do Hugo Bandeira. Ajudem ele a chegar a 75 mil inscritos, ele que fez esse corte aí. É honesto, pelo menos, né? Vamos fazer um resumo do que o Bibo Nunes disse? Ele disse o seguinte: olha, quando é com a esquerda, tudo bem ficar inelegível, tudo bem ter lei da ficha limpa, mas quando é com a direita, não, 2 anos tá bom, senão a gente tá fudido, a gente vai perder todos os nossos parlamentares logo mais, vão ficar 8 anos fora do jogo. E quando é perguntado sobre, não, mas por que essa lei vai retroagir e vai atingir quem já foi julgado? Não, eu te explico, porque uma vez mudaram a lei lá em 1990. Ele não explica. Sem argumento nenhum.